Eu não lembro muito bem de como cheguei em casa depois da conversa com meu tio. Lembro de ter saído pela porta, sentindo o peso do envelope latejar na minha mão, como se houvesse um coração ali dentro, não batendo, mas esperando. Lembro também da frase que ecoava dentro de mim. Ela não estava sozinha. E pior ainda, não era para ser você. Era impossível caminhar com essas palavras sem sentir que o chão estava um pouco mais inclinado, como se a verdade tivesse peso, como se o passado tivesse inclinação. Quando cheguei em casa, não acendi a luz. Não sei se por medo de ver o envelope com clareza demais ou por medo de ver algo além dele. Coloquei-o sobre a mesa da sala e me sentei em frente, esperando que o papel me dissesse algo antes mesmo de eu tocar. Nada. Só silêncio. Silêncio pesado. Silêncio cheio. Eu respirei fundo e toquei a aba. Não faz isso sozinho. Ouvi a voz do meu tio, ecoando como memória recente. Mas era tarde. Eu já estava sozinho, e aquilo já era parte de mim, mesmo antes de eu saber. Abri o envelope. Ao contrário dos outros, não havia apenas um papel. Havia dois objetos. Um papel dobrado, antigo, amarelado, e algo que parecia uma fita. Eu peguei primeiro o papel, desdobrei com cuidado porque senti que poderia desmanchar nas minhas mãos. Era uma carta, escrita à mão, com a letra de uma criança, ou uma letra que lutava para ser firme. E a carta começava assim: se eu esquecer, você lembra por mim? Meu corpo inteiro ficou gelado. Continuei lendo. Eu tenho medo do vento na ponte, mas com você eu não tenho medo. O ar saiu do meu peito devagar. Se eu cair, você me segura. E se você cair, eu te seguro também. Senti um aperto que rasgou de dentro. Eu prometo não soltar a sua mão, mesmo se eu escorregar. Eu não conseguia respirar direito. A última frase, escrita com mais força, como se tivesse sido gravada, não deixa eu voltar sozinha, pisquei. A mesa diante de mim parecia ondular. Essa carta era dela. Era a voz dela, a memória dela. Eu senti minha garganta fechar quando percebi que o papel estava quente, não pelo ambiente, mas como se tivesse sido segurado por mãos pequenas há muito tempo. Coloquei a carta no centro da mesa com cuidado. E então peguei o segundo objeto dentro do envelope. A fita. Uma fita infantil azul clara, torcida nas pontas. Eu a toquei. E foi como se alguém tivesse tirado um pano de cima de uma lembrança. De repente, eu não estava mais na sala. Eu estava na ponte. O vento batia forte, o barulho da água correndo lá embaixo. A risada dela, curta, nervosa, alegre demais para aquele lugar. O peso da mão dela na minha, o metal frio. E então, a sensação exata, do momento em que ela escorrega. A mão dela ficando leve, o som do ar sendo cortado, a voz dela dizendo o meu nome pela metade e eu gritando por ajuda. Eu senti tudo, tudo de novo, mas havia algo mais, algo que nunca tinha aparecido na memória torta. Eu ouvi uma voz atrás de mim, uma voz que não era da minha irmã, uma voz que dizia: eu disse que não era para ser você. Eu recuei da mesa como se tivesse levado um choque. A sala voltou, o envelope estava aberto. A carta e a fita estavam diante de mim, e a memória pulsava. Incompleta, mas agora real. Minha irmã, ela tinha nome, ela tinha rosto. Ela existiu e eu a perdi. Eu fechei os olhos, tentando segurar a imagem dela antes que escapasse. Mas junto com ela veio outra memória, menor, mas tão afiada quanto vidro. Uma sombra atrás de nós. Não alguém da família, não alguém que eu conhecia, alguém parado no fim da ponte, alguém que observava, alguém silencioso e alguém que, antes de desaparecer, disse aquela frase. Não era para ser você, mas a memória se dissolveu antes de revelar o rosto. Eu respirei fundo, tentando entender. Foi quando percebi algo estranho. A fita infantil não estava mais em cima da mesa. Ela estava na ponta da mesa, como se tivesse deslizado alguns centímetros sozinha. Engoli seco. Tentei racionalizar. Talvez fosse minha mão, talvez fosse o vento. Mas não havia vento e eu não tinha tocado. Toquei a carta. Ela estava mais quente do que antes. Meu telefone vibrou. Era meu tio. Atendi com a voz trêmula. Você abriu? Ele perguntou sem rodeios. Abri, respondi. Ele ficou em silêncio, longo demais. O que você viu? A carta? A fita? Eu parei. Eu não conseguia falar o resto. Não sabia como colocar aquilo em palavras. Mas ele soube. Você ouviu, não ouviu? Eu fiquei em silêncio. Ele repetiu. Você ouviu a voz?
Eu senti meu corpo tremer. Tio, quem estava lá com a gente? Eu não sei, ele disse com dor verdadeira. Eu juro que não sei. Você tentou me contar naquele dia, mas não conseguia. Você dizia que era alguém que não devia estar ali. Alguém que você não reconhecia. Alguém que... Ele parou. Eu esperei. Alguém que parecia familiar. A sala ficou gelada. Familiar como? Perguntei. Como se fosse alguém que você conheceu depois. Mas isso não faz sentido. Eu sei, disse ele. E é isso que me assusta. Eu olhei para a carta, para a fita, para o envelope. E então percebi mais uma coisa. No verso da carta havia um risco. Não uma linha simples, um símbolo. O mesmo símbolo que estava na caixa lacrada do quarto do fundo. O mesmo que aparecia atrás das páginas arrancadas, o mesmo que eu vi no reflexo do micro-ondas quando meu tio tentou me observar sem que eu percebesse. Tio, esse símbolo... Comecei. Não toque nele, ele disse urgente. Não toque. Era tarde. Eu já tinha passado o dedo, e no exato momento em que toquei, a campainha tocou. Um toque seco, direto, quase agressivo. Olhei para a porta, outra vez. A campainha tocou de novo. Não abra, disse meu tio do outro lado da linha. Eu estou indo, eu estou muito perto. Não abra por nada. Eu não consegui responder. Algo dentro de mim, uma intuição antiga, uma memória que não tinha nome, me dizia para ficar parado. A campainha tocou mais uma vez. E então, como da outra vez, algo deslizou por baixo da porta. Um envelope, mas não era branco. Era preto, com o símbolo riscado à mão em tinta vermelha. Do lado de fora do envelope havia apenas uma frase. Eu voltei. A voz do meu tio sumiu do outro lado da linha, e naquele segundo percebi. A pessoa que estava na ponte não ficou no passado, e o que estava lá antes de mim agora sabe exatamente onde me encontrar.